Deus. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 3. Bem-aventurado é aquele que os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Senta. 1:3. Palmas para Jesus. Quem está feliz com Jesus? Falar igual os seus irmãos. Quem está feliz com o papai? Irmãos, nessa noite, como prometido, eu falaria exatamente sobre acerca das bem-aventuranças. E peguei um versículo, eu não peguei Mateus 5, porque eu ia ter que destrinchá-la, mas o Senhor me deu uma direção exatamente para falar da bem-aventurança. E exatamente está em Apocalipse, como acabamos de ler. A Bíblia é o único livro que especifica uma bênção para os que ouvem a palavra de Deus. Quando João escreve dizendo as profecias deste livro, ele está falando da palavra de Deus, que foram inspiradas pelo Senhor, como diz em 1 Timóteo 3 e o verso 10, se não falha minha memória. Inspirada por Senhor, como disse o próprio apóstolo Paulo, digna de toda aceitação. Digna de toda aceitação. Aqueles que ouvem, aqueles que lêem e aqueles que ouvem, esses que fazem isso também guarda a palavra de Deus. É impossível só ler e não guardar, irmão. É impossível você ler e o Espírito Santo, através dela, não entrar no teu ser e penetrar com a espada afiada que chega até a tua medula. Aleluia! Eles guardam, quem lê, quem ouve, ele também guarda. E não somente guarda, ele pratica a palavra de Deus. Não quer ser chamado de bem-aventurado? Não quer ser chamada de bem-aventurada? Não basta somente ler, só ouvir, tem que praticar. Não, pastor, o texto está dizendo só ler, ouvir e guardar. E Mateus capítulo 7, o verso 24 em diante diz o quê? Bem-aventurado é o que ouve e pratica as minhas palavras. Será um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Homem prudente, bem-aventurado. Posso afirmar para você com toda a ousadia, sem medo, que pode ser chamado bem-aventurado. É uma honra ser chamado bem-aventurado. É um privilégio ser chamado de bem-aventurada. Ser escolhida por Deus. Olha, irmão, igual Maria. E eu vou fazer aqui uma pequena defesa à nossa irmã. Alguns da nosso meio ridicularizam ela
mas ela foi uma pessoa que foi importante para o reino de Deus. Agora eu pergunto por você: Deus olhou de baixo para cima e viu e disse, a outra disse: tu és bem-aventurada entre todas as mulheres. Não está escrito assim? Sabe por que ela foi chamada bem-aventurada dentre todas as mulheres? Não foi por outra coisa, é porque ela ouvia, porque ela lia e porque ela praticava. Não era à toa que ela tinha esse privilégio, essa honra que o próprio Deus deu a ela. Foi os atos dela, foi as ações de justiça, meu amado, que fez ela galgar este título chamado bem-aventurada. De maneira nenhuma eu estou aqui para dizer que ela é um caminho para a salvação. Ela foi uma peça para o propósito de Deus. O caminho da salvação unicamente é Jesus. O único intercessor entre Deus e o homem é Jesus. O único mediador, alabastura e clama, é Jesus. É uma honra. Aí junto com todos vocês aqui nessa manhã, sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que tem a glória dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Ontem eu estava comentando com a minha esposa, com a irmã Isabel, quanto mais nós se aproximamos de Deus, quanto mais se chegamos a Deus, quanto mais se aproximamos dele, mais só nós ficamos para ficarmos com ele. Quanto mais se aproximarmos, mais só ficaremos com ele. Quanto mais se aproximarmos dele, mais só ficaremos com ele. Alabaste, clama, alabaste, anda lá. Porque é igual, irmãos, é aquele que tem a glória dos céus. Você se lembra quando Moisés desceu com o rosto radiante de luz? Pronto. Se aquilo ali é o prefácio. Ali já é para você entender. É para você compreender. E para galgar este título tem que ser com esforço. Tem que se aproximar de Deus. Tem que se chegar a Deus. Tem que ler a palavra. Tem que ouvir a palavra. Tem que praticar a palavra. Quando deita e quando se levanta. Quando deita e quando se levanta. A palavra de Deus, irmãos, ela é a luz, ela é a lâmpada. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês aqui, para sermos chamados de bem-aventurados, eu, você e a igreja sermos chamados bem-aventurados, não adianta ser somente ouvintes da palavra de Deus. O que é que diz o nosso irmão em Cristo, Tiago? O que é que ele diz no capítulo 1 e se não falhe minha memória, no versículo 3, por ali ele diz: não sejam somente ouvintes, não sejam. Ser ouvinte não é suficiente, você tem que praticar. Tem gente que acha bonito um sermão, uma mensagem, uma pregação, uma ministração da palavra de Deus, mas não é suficiente. Nós temos que praticá-la. É lê-la, ouvir e praticá-la.
para então, com o tempo, conseguirmos alcançar o privilégio, a honra, galgarmos, meu amado, exatamente essa posição, esse título de chamarmos bem-aventurados. Se nós não se dedicarmos a obedecer a Deus, diga glória a Jesus. Não adianta somente ouvir a palavra, mas além de guardar, praticar na nossa vida. Na nossa vida. Nós precisamos praticá-la. Não adianta achar só simplesmente bonitos os sermões, achar bonitos os ensinamentos de Cristo, mas vivê-los, praticá-los. Alguém pode dizer, como eu já disse, é difícil. Olha, o que não é difícil andar pelo Espírito? É difícil demais andar pelo Espírito, mas não é porque é difícil que é impossível. Se nesta manhã você quer galgar esse título chamado bem-aventurado, você vai ter que ir além de somente ouvir, você vai ter que ir além de somente guardar, você vai ter que ir muito mais além dessas duas, mas praticar. Mas pastor, é difícil, como você já disse, mas eu tenho algo. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele não vai nos deixar só, porque Ele sabe que não é fácil. Por isso Ele não nos deixou órfãos, Ele enviou o Consolador. Para quê? Para nos ensinar, para nos reforçar, para nos encher, para nos dar força para obedecermos a Deus. É Ele, o Espírito Santo. É na hora que você vai, eu vou usar esse termo, é como diz a minha mãe. É na hora que você vai pisar fora do caco, o Espírito Santo vai lá e diz: ei, meu filho, está escrito assim, assim, assim. É aí que tu vai se lembrar, e a voz do Espírito Santo vai criar em você um tremor e um temor grande. Alabas. E não somente Ele vai te encher. Irmãos, nós temos tudo para vencer. Nós temos tudo para sermos chamados bem-aventurados. Além de termos o Espírito Santo, se enchermos dele, encher o nosso ser, não para ficar pulando somente, ou para falar língua estranha, ou para simplesmente ser útil com os dons espirituais, mas ser cheio do Espírito Santo para ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus, frutificar os frutos do Espírito Santo, não ser somente cheios. Por isso se encha. Sabe por que desobedece? Porque está esvaziando. E olhe lá se não tiver já seco, vazio. Está se inclinando demais para a carne, é sinal que já está ou esvaziando ou já está sem azeite. E Deus está dizendo: está aqui, eu te dou condição. O Espírito Santo vai estar contigo até a consumação dos séculos. Nós temos condições de galgarmos essa posição, se fizermos o que o próprio Paulo disse para Timóteo, fazer aquilo que Paulo disse para Timóteo no capítulo 2, no versículo 1, quando Paulo disse: filho meu, fortifica-te na graça, labasturi, clama, se fortaleça, peça a graça de Deus. Senhor, não deixa, a tua graça é bastante. Eu não quero ser bode, eu quero ser ovelha. Eu não quero ser trevas, eu quero ser luz. Eu não quero ser criatura, eu quero ser filho. Eu quero
resplandecer a luz do Evangelho na minha vida. Eu quero que o povo veja o Senhor. Não Rafael, não Maria, não Joana. Tem que ver Rafael, não. Tem que ver Jesus. Tem que ver Jesus. Fortifica. Fortifica. Terceiro ponto para você, para nós conseguirmos. Para conseguirmos galgar essa posição. Sabe o que diz? Enchei-vos do Espírito, fortificai-vos na graça e crescei no conhecimento. É aqui que está a perfeita vontade de Deus. Não é aqui que está, é aqui, ó, que está. Nesses 66 livros está a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É nela. O meu povo erra por falta de conhecimento. O meu povo perece, além de errar, perece, padece. Quem, meu amado, não a pratica, não pode ser chamado bem-aventurado. Não pode ser chamado. E eu digo uma coisa para você: título bem-aventurado, só não existe essa. Você não pode se auto-se-intitular bem-aventurado. Você não pode dar testemunho dizendo eu sou bem-aventurado. Você não pode. Não é válido você dizer sou bem-aventurado. Não vale. Só vale de duas pessoas. Primeiro, de Deus. É Ele que tem que dizer que você é bem-aventurado. É Ele que tem que te afirmar que você é bem-aventurado. É Ele que tem que te dizer. Segundo, o povo tem que dizer. Ah, pastor, o povo tem que dizer. Sim, é o povo que tem que dizer que é bem-aventurado. Por quê, pastor? Porque eles estão vendo o fruto de Deus na tua vida. Eles estão vendo Cristo na tua vida. Eles estão contemplando Cristo no teu viver, no teu levantar, no teu deitar. Eles têm que falar. Eles que têm que abrir a boca. Quem disse que Maria era bem-aventurada, se não falha minha memória, foi Isabel. Tu és bem-aventurada dentre as mulheres. Nós precisamos entender isso, compreender isso, entender isso. Oh, aleluias. Nós precisamos guardar, não é pensamento de homens. O que nós devemos ouvir não é pensamento, ouvir e praticar não é pensamento de homens. Não é tradição de homens. Não é doutrina de demônios. É a palavra de Deus, é as escrituras sagradas. É ela que é a nossa bússola. É ela o que diz que é certo e o que é errado, o que é para fazer e deixar de fazer. Bem-aventurado. Bem-aventurado são os que choram choram porque serão consolados. Bem-aventurados é aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados. Aí eu lhe faço uma pergunta, meu amado irmão. Claro que existem outras bem-aventuranças, citei algumas, mas eu digo como você vai saber, meu amado, é pela palavra de Deus. Como ser manso? Pela palavra de Deus. Como ser um pacificador de briga e de contendas, de intrigas? É pela palavra de Deus. Como chorar? Chorar é quando você é constrangido pela palavra de Deus. Como eu vou saber a justiça de Deus? Pela palavra de Deus. Bem-aventurados são vós que passai por perseguição, por tudo enquanto, por causa de mim. Não está escrito, não está? Não é assim que está escrito? Já falei aqui uma vez e vou falar. Se você veio para o nosso lado, saiu do largo para o estreito, aqui não tem vida mole não, meu irmão. Aqui não tem vida fácil não. Às vezes até dormindo nós estamos passando tribulação. Dormindo, passando por luta. Eu não estou fazendo nenhum exagero não, irmão. Isso é uma verdade. A nossa vida não é fácil não. Eu já falei aqui uma vez, o ímpio, aquele que não serve a Deus, ele passa luta. Ele é atingido com as lutas também. Mas igual a nossa, como as nossas não. Mas nós somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. Porque estamos sendo perseguidos, sabe por quê? Porque estamos ouvindo, guardando e praticando a palavra de Deus. Ponha logo uma coisa na sua cabeça. Você é perseguido não é porque você vai receber uma benção depois não, viu? Estou passando por isso aqui, eu estou passando, não, só pode vir uma benção. A cabeça do crente materialista. Eu estou enfrentando tudo isso porque eu ouço a palavra e tenho me esforçado para praticá-la. Você já teve essa experiência, eu creio. Eu vou dizer, eu creio que todos já tiveram essa experiência. Quando você está no espírito e quem está do teu lado está na carne, meu irmão, ele se transforma. Ele fica fungando forte, respirando forte. É assim ou não é? E você ficar calado. E quando você abre a boca e diz, olha, Deus disse que não é desse jeito não. A Bíblia diz, aí é aquilo, ó. É pela causa de Cristo que somos perseguidos. Não é por bênção que iremos receber. É pela causa de Cristo. É porque obedecemos a palavra de Deus. É porque eles não aceitam. Porque estão em treva e nós estamos na luz. Eles não aceitam porque eles são insensatos, imprudentes. Eles são, meu amado, falta de conhecimento. Enquanto nós somos bem-aventurados, isso não é nada mais, não é nada menos. Sabe o que é? É inveja espiritual, porque nós somos bem-aventurados, porque ouvimos, guardamos e praticamos a palavra de Deus. Levanta a tua mão e dá um glória forte.
Irmãos, segundo ponto, porque tem que ser a palavra de Deus. Por que tem que ser? Não pode ser outro livro. Será que eu não posso ingressar numa faculdade e ter conhecimento? Sim, secular, espiritual não, só através dela. Aqui tem tudo para o crente. Aqui tem tudo relacionado às coisas de Deus. Aqui tem tudo. Aqui não falta nada. Quer aprender a ser sábio, entendido? Vai ler Provérbios. Quer uma boa história? Vai ler Gênesis. Por que tem que ser a palavra de Deus? Eu não sou contra os ensinamentos seculares que tornam a pessoa um profissional. É errado aprender matemática? É pecado você aprender matemática? É pecado você querer ser uma pessoa bem-sucedida e estudar e ser bem-sucedido? Tem algum pecado nisso? Mas tem como trazer para o espiritual? Não, só ela. Só ela. Por que, pastor, o senhor disse que para nós cristãos tem que ser somente a palavra de Deus? Simplesmente, meus nobres, porque ela é digna de toda a nossa aceitação. 1 Timóteo 1, 15 e 17, porque ela é digna de toda aceitação. Segundo, porque ela não vem de homens, ela vem do próprio Deus. Foi Deus que revelou, foi inspirada por Deus, usando homens, meu amado santo, homens de Deus. Quem escreveu a Bíblia não foi desconcertado, não. Quem escreveu a Bíblia não foi qualquer crente, meu amado, que aparece de vez em quando na igreja. Meu amado, quem escreveu a Bíblia foi homens cheios do Espírito Santo, homens bem-aventurados, que ouviram, que guardaram e que praticavam a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, ela vem do próprio Deus. Louvado seja Deus, grande Deus. Ela vem do próprio Deus, como diz 2 Pedro 1,21. Ela é apta para simplesmente tudo. Acabei de falar aqui. Ela é apta para ensinar. Mas nós precisamos também entender que essa Bíblia aqui, ela é só para as coisas de Deus. Para você, ela pode te ensinar a andar prudentemente, falar de uma forma correta. Ela pode te ensinar economia, pode. Ela pode te ensinar qualquer outra coisa, pode. Porque você é um crente. Você é um eleito de Deus. A Bíblia não vai, irmão, ficar tentando aqui mostrar. Essa Bíblia não foi feita para consertar computador manual. Será que aqui tem um manual para consertar computador? Vamos aqui orar a Deus. Será que existe algum manual para consertar um ventilador, uma geladeira? Não. Aqui só se restringe de Deus para a igreja. A Bíblia revela a vontade de Deus para os homens. Quer ser bem-aventurado? Se sujeite à palavra de Deus.
Não fique escolhendo o que você quer obedecer e o que você não quer obedecer. É para obedecer tudo. Se ela está dizendo que tem que fazer, pastor, não tem condição. Tem. Existe uma coisa, irmãos, que eu quero ensinar para você. Não existe essa história, eu pratico isso porque eu sou um pecador. Você pratica porque você não quer abandonar. Você não quer deixar. Aí fica dizendo, não, é porque eu sou homem cheio de defeito. Olha, quem não tem defeito, né? Quem não tem defeito, quem não tem? Se a Bíblia diz que tem que deixar, tem que deixar. Se a Bíblia está dizendo que tem que fazer, tem que fazer. Tem pessoa que quer escolher só o que quer. Não, só quero só isso aqui. Não, só quero só isso aqui. Isso aí não dá para me fazer não. Isso aí não dá para me fazer não. Não dá não para me fazer isso aí não. Não dá não. Ou é tudo ou é nada, meu irmão. Não tem como, pastor. Tem a graça de Deus, tem o Espírito Santo, tem, e você precisa se esforçar para isso, e Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória, e tu vai ser chamado de bem-aventurado. A vontade de Deus está revelada nela. É só você ler Romanos 1, e o verso do 1 ao 2, você vai ver que está lá a vontade de Deus. A vontade do Senhor. Aí uma certa pessoa, ele fala igual o povo lá do mundo. Meu irmão, fala com aquelas gírias. Aí ele vem, não, Deus está me usando. Não, Deus não está te usando coisa nenhuma. Deus está me usando para alcançar aqueles que falam desse. Não. É você que não quer deixar essa gíria. É você que não quer abandonar. É você que não quer largar. É você que não quer largar. Não existe essa história, não, Deus está me usando para... Não, é você que não quer largar. Porque a Bíblia ensina nós termos um linguajar santo. Levanta a tua mão e dá um glória bem forte. É a mesma coisa, irmão. Não, vamos usar o futebol para alcançar as massas. Tem tanta gente que torce futebol. Você não quer alcançar ninguém através do futebol. Você quer assistir. Você quer torcer. Você quer vestir a camisa e gritar gol. Meu Deus, é verdade. Você não quer alcançar ninguém. Não, vamos aqui, vamos chamar o pastor. Você não quer alcançar ninguém, meu querido. Você quer praticar. Você quer gritar gol. Você quer ficar nas rodas dos escarnecedores conversando assuntos que não te edificam. E tantos outros métodos. Não, vamos usar o rock and roll. Rock and roll. Vamos pegar o rock and roll, vamos fazer uma música de rock. Não, você não quer cantar rock and roll para Jesus, não. Você quer se lembrar quando você era punk. Você quer se lembrar do passado. Você quer guardar o velho homem na gaveta. Onde o próprio cantor secular disse que quem é o pai do rock é o diabo. É verdade. Por isso, irmãos, o bem-aventurado, eu encerro bem aqui. Ele crê na palavra, ela faz tudo o que ela fala. Crê na tua vitória, diga glória a Deus. Não vamos assistir a novela Os 10 Mandamentos. Não, você não quer assistir novela de 10 Mandamentos. Meu Deus.
Você não quer ver lá aquela novela, não. Você quer ficar lá para ver se tem algum romance, se tem algum galã beijando na boca. Ah, já que eu não posso assistir essa daqui é de Jesus. Vai ter um homem bonito, vai ter uma mulher bonita, vai ter um romance, vai ter um adultério, vai ter uma prostituição. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim ou não é? Você não quer assistir 10 mandamentos, você quer ver o homem mais bonito que tem lá. Aí fica disfarçando. Não é que é 10 mandamentos. Eu estou aprendendo. Você não está aprendendo nada. Você não está aprendendo nada. A gente aprende por aqui, ó. Amém, irmãos? Eu não falo nada, irmão, para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo assistir. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não digo nada para aqueles que ainda não aceitaram, que estão em trevas. Porque eles estão em trevas. Você não está mais em trevas. Amém? Eu ainda digo, irmão, a televisão é um instrumento do inimigo para destruir lares. Eu ainda afirmo o que o nosso missionário dizia quando ele estava em vida: colocar a televisão dentro de casa é arrastar o mundo para dentro dela.